Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Matemática para Criptologia. Na aula de hoje nós vamos ver mudança de base, um assunto muito importante para nós. Eu vou relembrar um assunto que nós vimos lá na disciplina de Matemática para Informática. O assunto é decomposição em ordens. Vou relembrar, nós vimos que existem várias formas de decompor um número em somas. Mas a mais importante de todas elas, e a que nos importa aqui, é a decomposição em ordens. Exemplo, nós temos aqui o número 555 pode ser decomposto em ordens como 500 mais 50 mais 5. O número 1234 pode ser decomposto em ordens como 1000 mais 200 mais 30 mais 4. E o número 8.000.007 pode ser decomposto em ordens como 8 milhões mais 7. E isso é importante para nós porque fica evidente qual é a base que nós estamos trabalhando. E no nosso caso, estamos trabalhando com a base 10. Toda a aritmética que você, aluno, aprendeu até agora foi sempre na base 10. Vamos ver agora outras formas de aritmética em outras bases. Em um sistema numérico posicional, como o nosso sistema hindu, a base indica a quantidade de algarismos disponíveis para escrever um número. No nosso idioma, e na verdade quase todos os outros, eu não lembro se... Eu não vou falar todo porque realmente eu não sei, mas o nosso idioma e a maioria dos idiomas do mundo só possui palavras para expressar números apenas na base 10. E guarda essa informação, que ela vai ser importante para o próximo slide. Aqui nós temos os números de 0 a 15, e vou mostrar aqui com o mouse, os números de 0 a 15, da forma como nós conhecemos tradicionalmente na base 10. Por isso que essa coluna está destacada. E como eles são representados em outras bases. Vou dar um exemplo. A base 3. Na base 3 nós vamos ter apenas 3 algarismos. O 0, o 1 e o 2. Para representar o 3, nós não podemos utilizar o nosso tradicional 3. Teremos que incrementar uma nova ordem. E aí fica 1, 0. Vamos relembrar o slide anterior. Nós não temos palavras na língua portuguesa para apresentar números em outras bases. Então, esse número aqui, eu estou marcando aqui com o mouse, ele será lido como 1, 0 na base 3 e não como 10. E aí, embaixo dele, nós vamos ter o 1, 1 na base 3, que na verdade é o nosso tradicional 4. E assim sucessivamente, vamos mudar para a base 7. Nós temos os algarismos de 0 a 6. Nós temos 7 algarismos. E nós vamos incrementando. Quando chegar na quantidade 7, nós não podemos utilizar o nosso tradicional 7. Porque ele não pode ser, isso não faz parte do nosso conjunto de algarismos. Então vamos ter que escrever 1, 0 na base 7. Veja, não é 10, é 1, 0 na base 7. Vamos incrementando a ordem, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Acabou. 1, 6 aqui é o nosso tradicional 13. Mas eu não tenho mais o algarismo 7, então vou ter que incrementar a segunda ordem. Então vamos ter 2, 0, 2, 1 e assim sucessivamente. Para bases maiores do que 10, vamos buscar aqui a base 13. Nós vamos ter 13 algarismos. Mas na nossa tradicional base 10, nós só temos 10. E normalmente, na computação, nós utilizamos letras do alfabeto latino. Então vamos necessitar de 3 símbolos novos. O A, o B e o C. E uma vez que nós atingimos o limite, então o número 13, por exemplo, será escrito como 1, 0 na base 13. E aí
vamos incrementando aquela primeira ordem. 1, 2 e assim sucessivamente. Vamos pegar aqui o nosso 15, nosso tradicional 15, vamos representá-lo nas diversas bases. Vamos começar lá na base 2. O 15 é 1, 1, 1, 1 na base 2. 1, 2, 0 na base 3. 1, 0, 3 na base 4. 3, 0 na base 5. 2, 3 na base 6. 2, 1 na base 7. 1, 7 na base 8. 1, 6 na base 9. 1, 4 na base 11. 1, 3 na base 12. 1, 2 na base 13. 1, 1 na base 14. E 1, 0 na base 15. E por último, será simplesmente o F na base 16. E agora eu destaco aqui as bases que são importantes na computação. Essas são as principais bases. A base 2, a base 8, a base 10 e a base 16. E, lembrando, não existe base 1 nem base 0. As bases começam da base 2 em diante. Pode ter qualquer valor, contanto que você tenha os símbolos necessários para escrever naquela base. Para indicar a base B de um número, utilizamos a seguinte notação. Nós abrimos o parêntese, colocamos os algarismos e colocamos o número da base subscrito depois do parêntese. Quando a base é 10, nós costumamos omitir a base, deixando apenas os algarismos. Exemplos. Esse número aqui está na base 6. Como é que se lê ele? 354 na base 6. Não confundir com o 354. E esse número ele está errado por quê? Porque nós estamos trabalhando na base 6. Aqui, esse é um exemplo da base 6. Então não pode aparecer o 7, nem mesmo o 6. Ok? Então estaria também errado se tivesse 3, 6, 4. Então só pode aparecer números entre 0 e 5. Vamos aprender então como se faz a mudança de base. Vamos primeiro estudar o caso mais simples, que é da base 10 para uma base B qualquer. Passo 1. Dividir o número pela base B e separar o resto. Passo 2. Enquanto o quociente for maior do que 0, dividir o quociente pela base B e separar o resto. Passo 3. Juntar os restos começando do último até o primeiro. Vamos exemplificar. Vamos mudar o número 354 para a base 6. Como fazer isso? Vamos dividir 354 pela base 6, que é a base na qual nós vamos representar o número. Dá quociente 59, resto 0. Divido 59 por 6. Então, eu encontro um quociente 9 e resto 5. Divido 9 por 6, encontro quociente 1, resto 3. Divido 1 por 6, encontro quociente 0 e resto 1. Terminamos a divisão, encontramos quociente 0. E agora eu vou pegar os restos do último até o primeiro. Então, vou pegar o 1, o 3, o 5 e o 0. Então, finalmente, 354 é 1350 na base 6. Em sala de aula, nós podemos fazer esses exercícios aqui. Então, 31, 3.442 e 22.310. Como representar esses números nas bases 2, 8 e 7, respectivamente? Então, 31 na base 10 é 1 na base 2. 3.442 na base 10 é 6562 na base 8. E 22.310 é 122021 na base 7. Agora vamos ver o algoritmo que faz o inverso. Eu tenho um número que está numa base B qualquer e eu quero transformá-lo na base 10. Vou pegar o exemplo que nós vimos e vamos voltar para o 354. Então eu tenho 1350 na base 6,
eu decomponho em ordens, separo os algarismos e substituo o que está em parêntese pelas exponenciações. Resolvo as exponenciações e encontro as potências. E aí multiplico cada potência pelo algarismo correspondente e chego a uma soma, e essa soma então finaliza então com 354. É bem simples. Também podem fazer isso aqui. Eu escrevo o número, por exemplo, 1350 no papel. Escrevo embaixo 0, 1, 2, 3, que vão ser os expoentes. Escrevo as exponenciações, 6 elevado a 0, 6 elevado a 1, 6 elevado a 2, 6 elevado a 3. Encontro as potências, e uma vez encontradas essas potências, eu multiplico pelo algarismo. Então, eu vou mostrar aqui com o mouse. 1 vezes 0 dá 0. 6 vezes 5 dá 30. 36 vezes 3 dá 108. E 216 vezes 1 dá 216. Somando 216 mais 108 mais 30 mais 0, eu encontro 354. Então, essa é outra forma de fazer. Em sala de aula, nós vamos fazer esses exercícios. 741 na base 8, 1065 na base 7, 101, 011 na base 2, e transformar tudo isso na base 10. Então, vou encontrar 741 na base 8 é 481. 1065 na base 7 é 390. E 101011 na base 2 é 43 na base 10. Agora vamos fazer um exercício mais complicado, que é de uma base B qualquer para uma outra base B qualquer. Então, o número 1, 2, 3 na base 4 para a base 3. Vamos criar um passo intermediário. Vamos levar 1, 2, 3 na base 4 para a base 10. E da base 10 nós vamos levar para a base 3. Então, eu vou encontrar que 1, 2, 3 na base 4 é 27 na base 10. E 27 é 1, 0, 0, 0 na base 3. Agora vamos fazer a mudança para bases maiores do que 10. Nós já vimos como ir da base 10 para uma base qualquer e de uma base qualquer voltar para a base 10. É a mesma coisa, só que agora nós vamos precisar de mais algarismos. Nós devemos utilizar novos símbolos para representar algarismos. E vamos partir de um exemplo, base 16, que é a nossa base mais importante na computação. Nós temos os números de 0 a 15 e aqui do lado como representá-lo na base 16. Vou precisar então de 6 símbolos. A letra A, letra B, C, D, E e F. Vamos mudar 491 para a base 16. Vou dividir 491 por 16, encontro quociente 30, resto 11. Divido 30 por 16, encontro quociente 1, resto 14. E divido quociente 1 por 16, encontro quociente 0 e resto 1. Então, eu pego os restos do último até o primeiro. E vou mostrar aqui com o mouse os restos 1, 14, 11. E substituo esses restos por letras se for necessário. Então, eu vou encontrar 1, E, B na base 16. Então, 491 na base 16 é 1EB. E vamos fazer então essas mudanças na sala de aula. 31, 3.442 e 22.310 na base 16. E vou encontrar 31 é 1F na base 16. 3.442 é D72 na base 16. E 22.310 é 5726 na base 16. A volta é feita da mesma forma vista antes, então vou partir de um exemplo aqui, o número DEA na base 16, vou multiplicar o D por 16 ao quadrado,
o E por 16 elevado a 1 e o A por 16 elevado a 0. Vou substituir essas letras pelos números correspondentes e vou multiplicar pelas potências e vou encontrar então que DEA na base 16 é 3.562. Pronto, chegamos ao fim da aula. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.